propostas de clubes que estavam interessados e se calhar refletiu e pensou que se calhar não havia nada melhor para sair do que está no Futebol Clube do Porto, que é o seu clube, e acabou por ficar. Agora que as coisas não foram, isto foi tudo muito fácil, muito tranquilo, não se passou nada, isto já estava tudo acordado e tal, e depois passado 3 semanas do campeonato acabar é que se vem com esta decisão. Por isso não foi assim tão fácil como se quer tentar fazer passar. Foi assim tão fácil, Jorge Amaral, como diz o José Calado? Não foi tão difícil quanto gostar de ver o José Calado. Porque o campeonato, não foi tão difícil quanto tu estás a dizer. Tu estás a criar uma imagem de que houve alguma dificuldade, que houve alguns problemas, por isso é que demorou, nem foi 3 semanas, não são 3 semanas, mas tudo bem, mas pouco importa, 15 dias ou algo assim. Eu disse aqui, logo após a final da Taça de Portugal, acho que no dia 26, se não me engano, no dia 26, depois de terem tido a reunião na segunda-feira, após a Taça de Portugal, no dia em que houve a tal reunião do Leitão, eu disse aqui que o substituto de Sérgio era Sérgio. Tinha ficado tudo acordado que Sérgio era o treinador do Futebol Clube do Porto nesse dia antes. Eu agora não sei que dia, acho que é dia 25, se não me engano. Ficou acordado que seria o treinador. Portanto, a partir daí não é preciso dizer mais nada, as coisas estão combinadas. Agora, é lógico que na ligação que existe entre este presidente e o treinador, que há conversas, como é evidente. Também não vamos dizer que agora o Sérgio foi de férias, que desligou o telefone e que não falaram de algumas coisas. Claro que há sempre coisas a limar, há sempre aspectos a retificar em qualquer estrutura. E quando se ganha já é importante, quando não se ganha, ainda mais importante é. Portanto, admito que realmente essas não exigências, mas determinados aspectos se falam do futebol, de coisas que são precisas retificar, e eu até concordo com algumas. Acho que a exposição do Sérgio é demasiada, dá demasiado o corpo às balas para levar com os bois e com essa gente toda em cima. Acho que poderia e deveria evitar. Eu não sei se ele consegue evitar isso, porque tem o coração muito perto da boca e é muito instintivo. Eu não sei se ele vai conseguir evitar, mas seria bom até para a imagem dele, para a tranquilidade dele, para pôr tudo ao serviço do Futebol Clube do Porto, que o conseguisse. Portanto, acho que o casamento era perfeito, é perfeito. Não estava a ver o Sérgio Conceição a sair só se fosse realmente para um objetivo realmente muito grande, por muitas razões. Muito bem, Jorge. Umas e mais outras, podia estar aqui na sociedade, e se calhar até familiares até. Vamos também olhar para declarações de Pinto Costa, que diz que o Sporting tem vantagem sobre os rivais porque os bancos perdoaram 100 milhões ao clube de Alvalade. Questionado sobre o mérito de Frederico Varandas no título do Sporting, Pinto Costa diz que o Sporting tem uma vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Nas palavras do presidente portista, os bancos já perdoaram 100 milhões de euros ao Sporting. O presidente dos Dragões diz que se fossem perdoadas as dívidas ao Futebol Clube do Porto, o clube ficaria com fôlego para comprar os jogadores. Pinto Costa diz ainda que Varandas teve mérito porque conseguiu coisas que, segundo o presidente do Futebol Clube do Porto, são inéditas no futebol europeu. O dirigente portista afirma que o Sporting conseguiu pela primeira e única vez ter um jogador que levou 7 ou 8 amarelos e nunca cumpriu um castigo. Tem razões, Fernando, para este ataque, Pinto Costa, ao Sporting? Não sou contabilista, sinceramente, não faço essas contas, nem percebo muito de contas, mas já é normal. O Sporting ganhou, nunca tem mérito. Ou é por causa agora é dos 100 milhões, ou é por causa de penaltis que não foram marcados pelo Farense. Há sempre qualquer coisa para desvalorizar o que o Sporting fez esta temporada. Portanto, o Sporting foi campeão com todo o mérito, salvo erro hoje. Foi hoje quando se fala nestes 100 milhões perdoados, e aqui no jornal do Record hoje, que os clubes devem 1.000 milhões e 200 milhões, salvo erro. Isso é que devem se preocupar os clubes todos, não é como perdoaram isto ou perdoaram aquilo. Isso é que é preocupante. Portanto, todos têm telhados de vidro. Portanto, o Sporting foi campeão com todo o mérito, apesar de continuarem a querer, volto a frisar, ou foi ajudado, um é por causa dos penaltis, outro é por causa do Covid, agora é por causa dos 100 milhões, ou por causa não sei do quê. Portanto, o Sporting foi campeão. Espero que continue assim
assim na próxima temporada, que é difícil, que o Futebol Clube do Porto vai estar muito forte, o Benfica vai estar muito forte. O que é importante é que o Sporting conseguiu um dos seus objetivos que já andava à procura há muito tempo. Bernardo, há uma tentativa por parte de Pinto Costa de desvalorizar o título do Sporting, como diz o Fernando? Não é bem uma tentativa de desvalorizar. Para já tinha havido declarações anteriores de Frederico Varandas em relação aos outros dois grandes clubes, que também não foram simpáticas. Portanto, claro, não podemos esperar agora um ambiente muito simpático, claro, entre os presidentes. E depois, para além disso, infelizmente, os grandes clubes, ao longo do caminho, não sei bem porquê nem como, perderam um bocadinho a capacidade de dar crédito às vitórias dos outros. Ou seja, hoje em dia, ser campeão em Portugal quase só funciona para os adeptos do próprio clube. Porque para os adeptos do outro clube parece haver sempre alguma razão que tira crédito às conquistas. No Benfica eram os mails e as arbitragens, no Porto era o Pitorado, o Sporting agora é o Palhinha, e nós vamos ver, nós lembramos da luz apagada e da água ligada para os jogadores do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, e todo este estilo de coisas faz com que os títulos acabem por só ter significado para os próprios adeptos. Obviamente há adeptos do Benfica, do Sporting do Porto que dão mérito às conquistas alheias, porque todos nós temos amigos de outros clubes e acabamos por ter a capacidade, quando não fazemos parte daqueles gangues de malfeitores que estão hoje infiltrados no futebol, temos a capacidade de brincar com os nossos amigos, de às vezes até ficar satisfeitos com as vitórias deles, ou porque, se forem sportinguistas que não ganham há muito tempo, ou porque aconteceu alguma coisa curiosa no meio de uma prova qualquer, e isso, eu diria que as pessoas mais normais conseguem ter essa capacidade, mas na verdade as lideranças dos clubes perderam essa vontade de dar crédito, e isso é uma pena, mas é o que é. Muito bem, vamos também ainda olhar para Jorge Jesus, é o treinador na era Luís Filipe Vieira que menos aposta na formação. Segundo uma contabilidade feita pelo jornal A Bola, a aposta em jovens do Seixal caiu 17,7% com a chegada do técnico. Olhando para a totalidade dos minutos, esta época, apenas 9,1% foram jogados por jovens da formação. Por oposição, Bruno Lage é o técnico da era Vieira que mais investiu na formação. 26,8% dos minutos jogados foi por jovens formados no Seixal. Olhando para a soma de todas as épocas, com Luís Filipe Vieira na presidência, Jorge Jesus é o que menos aposta na formação. José Calado, acreditas que nos próximos tempos pode ser obrigado Jorge Jesus a mudar um pouco esta perspectiva, atendendo também ao momento financeiro do Benfica? Qual é que é o momento financeiro do Benfica? É um momento em que não pode voltar a investir 100 milhões de euros no plantel, não é? Pelo menos. É que aqui há um ano atrás toda a gente dizia que o Benfica nadava em dinheiro, agora já tem um momento financeiro delicado. Eu às vezes não consigo entender, é que no nosso país infelizmente as coisas mudam de mês para mês, as coisas vão mudando. Em relação a esta situação de Jorge Jesus, vamos ver uma coisa, quando se fala em jovens da formação, nós temos que falar também de qualidade e de jovens que tenham qualidade. Não é todos os dias que aparece Ruben Dias, é verdade. Nós também podemos dizer que é preciso apostar neles para eles aparecerem, isso também é verdade. Mas tem que haver também qualidade para jogarem na equipa. Eu acho que este ano dos jovens que estavam disponíveis para jogar, eu acho que nesta equipa, e principalmente depois das contratações que houve, era complicado entrarem jovens nesta equipa, porque principalmente depois aqueles que foram dispensados. Florentino acabou por ser dispensado, eu acho que era um jogador para ficar. Há um que não tem a ver... pode ficar, não é? Sim, e eu acredito que este ano vai ficar. Mas o ano passado há um que eu nem é jogador da formação, que eu também achava que ia ficar e não ficou, que era o Vinícius. Ou seja, mas isto no futebol, nós olharmos e dizer a formação, se nós olharmos para todos os clubes, o Futebol Clube do Porto também tem jogadores da formação e também apostou pouco neles, a titulares, entravam, depois saíam. Romário Baró iniciou a época muito bem, depois esteve lesionado, depois também nunca mais apareceu. No Benfica houve jogadores, o Gonçalo Ramos acabou por aparecer a espaços também, quando lhes deram a oportunidade. Isto está complicado, ou seja, e depois não aparecem sempre os jogadores com muita qualidade para jogar nas equipas grandes, essa é que é a realidade. Agora, esta questão da formação é uma questão que, desde que Jorge Jesus está no Benfica, já o acompanha, tem sido fustigado com esta história da formação.
já foi fustigado por causa do Bernardo Silva, por causa do João Cancelo, já foi fustigado por causa destas situações todas. Mas quando falas, Calado, na qualidade dos jogadores, é uma questão de azar? Jorge Jesus, sempre que está no Benfica, há menos jogadores com qualidade, ou é mesmo uma questão da própria aposta do treinador? Os outros treinadores, e nomeadamente Bruno Lage, conseguiu até ser campeão com uma equipa baseada na formação, não é? O Jorge Jesus, é verdade, nós podemos dizer que não aposta se calhar tanto nos jovens, mas já apostou em muitos jovens. Ou seja, ele também, quando esteve no Sporting, foi ele que lançou o Gelson Martins. Senão o Gelson Martins também não tinha aparecido, não é? E ele estava no Sporting. E no Benfica também acabou por lançar jovens. Ou seja, e eu quando digo jovens, não quer dizer obviamente que sejam só jovens da formação, os jovens que estão no Benfica, e também acabou por os lançar. O Jorge Jesus, nós sabemos que é um treinador que também gosta de jogar com jogadores mais praticamente feitos do que estar a tentar fazê-los. Essa é a realidade. Agora, nós não podemos dizer que o homem não aposta em jovens. O homem, ao longo da sua carreira, também tem apostado em jovens. Cada vez que chega ao Benfica, é o que eu digo. Todos os treinadores apostam sempre em jovens, mas é um facto que é aquele que menos aposta. Isto quer dizer alguma coisa ou não? Eu sinceramente começo a cansar-me dessa história de... O Jorge Jesus, quando está fora do Benfica, é um espetáculo. Dizem todos que é o melhor treinador português ou perto dos melhores treinadores portugueses. Depois chega ao Benfica, já parece que o homem desaprendeu. Eu já não engulo esta história. Isto para mim, eu quero ganhar com jovens, quero ganhar com jogadores conceituados, quero que haja um misto, mas a realidade é que nem sempre podem jogar jovens. Essa é que é a realidade. Eu, por mim, se eu estivesse no Benfica e fosse treinador, e se me dissessem assim, Zé, eu gostava que tu apostasses em jovens, obviamente eu ia ver a qualidade deles, e depois ia ver a qualidade dos outros jogadores, e para mim iriam jogar os melhores, certo? Mas a questão é que, às vezes, os melhores, e às vezes há jovens que não têm lugar nas equipas, e é preciso apostar neles, é verdade, é preciso. Mas depois o que é que acontece? Quando é que o Benfica apostou mais nos jovens? Não era Bruno Lage, é verdade. Mas o investimento foi tão forte a nível de jogadores como foi esta temporada? Não, certo? Quer dizer, nós não podemos dizer que o Benfica gasta 100 milhões e depois não podemos dizer que nesse mesmo ano o Benfica, ao Jorge Jesus, tem que apostar também em todos os jovens. Das duas, uma. É uma questão de projeto e uma questão da forma como a época foi Não podemos é ter dois discursos. Ou temos um discurso ou temos outro. Não podemos é bater nos dois ao mesmo tempo. Não podemos bater que no Benfica se gastou 100 milhões e depois não podemos dizer que o Benfica gastou 100 milhões em jogadores internacionais e que também tem que ter a formação toda em campo. Ou seja, não se pode bater duas vezes. Podemos bater uma, duas não. A verdade, Bernardo, é que ao longo dos últimos anos Luís Filipe Vieira tem falado muitas vezes da importância da formação e chegou a assumir esse projeto de formação em várias alturas. Neste momento há quase um desviar desse projeto com Jorge Jesus? Neste momento não sei. Parece-me que houve evidente na época passada, mas eu acho que foi assumido por todos. Quer dizer, não estou um bocadinho de acordo com o Calado. Não se pode estar à espera que se gastem mais de 100 milhões em jogadores internacionais e depois querer apostar nos miúdos à frente deles. Isso não, quer dizer, aí, ou seja, não batia a bota com a perdigota e não batia, eu acho que não bateu desde o início, ou seja, não, vamos lá ver uma coisa, eu acho que o Benfica assumiu que ia mudar de paradigma e que ia apostar menos no Seixal e contratar jogadores, e contratou jogadores a sério, gastou muito dinheiro. As coisas não correram bem e agora penso que estará à procura de um novo rumo, ou seja, eu acho que é preciso, há muita qualidade na equipa do Benfica, é preciso rentabilizar ainda. O investimento que foi feito não foi rentabilizado este ano, mas pode ser rentabilizado no próximo ano e até em outros. E aqui, agora, é olhar para este plantel, fazer alguns acertos. Ainda hoje já falámos hoje, muitos dias aqui, já falámos de peças que nos parecem faltar neste plantel do Benfica. E depois é óbvio que existe muita qualidade no Seixal. Agora, se os jogadores estão todos tapados ou não, não sei. Eu acho que me parece que nas segundas linhas do plantel, acho que há muitos miúdos no Seixal que podem fazer este papel. Muito bem. Jorge Amaral, aqui à tarde o João Malheiro falou no que ele considerou ser um zigue-zague de Luís Filipe Vieira na estratégia que tem definido nos vários anos. Parece que esta mudança de paradigma pode dar aso a que se pense desta forma, as sucessivas mudanças de paradigma, se quiseres. É lógico, o Luís Filipe Vieira, há uns anos para cá, tem sido um ioiô de mudança de estratégia extraordinária. Tem mudado sempre de paradigmas, de estratégia. Quando se vai buscar Jorge Jesus, não é Jorge Jesus que aponta uma pistola à cabeça Luís Filipe Vieira e lhe diz, olha, eu só quero
miúdos estrangeiros, ou só quer o Seixal, ou só quer estrangeiros, ou só quer velhos, entre comas, jogadores já com uma experiência. Não é isso. O Presidente é que diz, olha, a gente temos uma estratégia e queremos isto. Quero que aproveite o máximo o Seixal. Com Jorge Jesus. O próprio Benfica não alimentou um pouco essa ideia de que Jorge Jesus não apostava na formação quando Jorge Jesus saiu do Benfica para arrumar ao Sporting? Pois a ideia é essa, mas aquilo é uma estratégia lidiana a dois. Aquilo não é o treinador que define, não, eu só quero estrangeiros, não quero Seixal. O Presidente se disse, quer Seixal, o treinador ou quer, ou se não quer, sai. E vai para outras opções. Agora, a partir do momento em que há um projeto para vencer, vai buscar-se um treinador como o Jorge Jesus, e ele é que tem que definir qual é a estratégia para ganhar. E a estratégia para ganhar que ele achou, no princípio, era ir buscar estes jogadores, ou aceitar estes jogadores, com mais ou com menos idade, e preterir. Portanto, ninguém pode rigorosamente apontar nada ao Jorge Jesus. Não ganhou. É responsabilizado por isso, tem que lhes chamar porque é que dispensou o Florentino, porque é que dispensou o Vinícius, porque é que isto, por aí, pode-se buscar essas conclusões. Agora, o Presidente é que, digamos, é a cabeça para definir se o caminho é Seixal de uma vez por todas, ou se hoje vamos por aqui, amanhã vamos por aqui, para chegarmos a Bragança, vamos primeiro ao Algarve e depois é que a gente vai chegar a Bragança. Não, vamos a Bragança, uma autoestrada, e é ali que a gente quer chegar. Deixa-me também, Jorge, ouvir o Fernando, porque foram, de facto, dadas condições, Fernando, a Jorge Jesus que não foram dadas a outros treinadores, mas a verdade é que com menos recursos, por exemplo, Bruno Lage conseguiu ser campeão nacional. Isso desmistifica um pouco a ideia de que não se ganha com a formação? Não se ganha só com formação. É difícil. Tem que haver um misto de jogadores e nós, felizmente, portugueses, os clubes portugueses têm essa capacidade de formar jogadores com uma qualidade acima da média. Agora sozinhos não conseguem. Não quer dizer que não possa acontecer, mas é difícil se não houver um misto de miúdos com experiência. Agora, há aqui uma coisa que o Calado disse, parece-me ser, quando se vai buscar um treinador como Jorge Jesus, faça a aposta, e que foi a aposta do maior orçamento, o maior orçamento sempre de um clube português, de compras de 100 milhões de euros, mas se nós olharmos, isto é tudo muito bonito. Jorge Jesus não aposta na formação. Para concluir, Fernando, temos que fechar. Fala-se de uma série de jogadores. Florentino não jogou. O Jota não jogou. O Ferro foi para o Valência e não jogou. A maior parte... O Vinícius, que era o melhor marcador, vai para o Tottenham, raramente jogou. A maior parte dos jogadores da formação que foram emprestados ou saíram do Benfica, ninguém jogou. Muito bem, meus senhores. Assim chegamos ao final desta Liga de Ouro. Obrigada aos quatro e também a si por ter estado desse lado. Boa noite.